Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Declare que Você é do Bem, que busca incentivar as pessoas a destinarem parte do imposto de renda, então, para projetos sociais através dos fundos que existem aqui no nosso município. E os meus convidados desta noite são Saul Spinelli, presidente da Câmara de Vereadores. Boa noite, Saul, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação nós participarmos deste programa aqui na TV Câmara e poder falar de um assunto muito importante que é a dedução do imposto de renda em Passo Fundo. Também conversa conosco Dalmir do Amaral, que é diretor financeiro do Síndico Contábil. Boa noite, Dalmir, também seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana, boa noite, Saul. Também para nós, né, como participante do Síndico Contábil, que é uma entidade representativa da classe contábil, poder participar e também trazer do nosso conhecimento, né, esclarecendo algumas dúvidas e cada vez mais, né, firmando essa parceria Síndico Contábil, Câmara de Vereadores. Então, o prazo para a declaração do imposto de renda, ele termina no dia 30 de abril, mas parte desse valor que você declara, então, ao fisco, poderia ficar no nosso município. E é isso que nós vamos saber, então, no programa de hoje, de que forma você pode ajudar as entidades aqui do nosso município. Realmente, eu acho que as pessoas que têm esse interesse em participar, elas podem conversar com o seu contador, por exemplo. Sim, uma das coisas mais importantes hoje é a informação. O indivíduo ele tem a vontade, ele entende a necessidade, mas lhe falta conhecimento. Existe muitas dúvidas, existe muita informação que também não são as adequadas, né? E isso acaba dificultando até mesmo a possibilidade dele se interessar, né, em fazer essa destinação. E aí tem a questão também do fisco, né, que é sempre uma preocupação de nós contribuintes, né, de achar que o fisco é um inimigo. Eu não concordo, eu acho assim, ó, que o fisco está ali para pegar e doutrinar, né, a questão da evolução patrimonial dos contribuintes. Eu até considero assim, não seria uma declaração de imposto de renda. Eu acho que deveria ser trocado para declaração da evolução patrimonial. Por quê? Porque é a oportunidade, né, de nós, indivíduos, né, dentro da sociedade, de saber qual é o contexto que eu tenho dentro disso, a minha evolução patrimonial, o que eu posso colaborar, o que eu posso pegar e fazer de acréscimo na sociedade. Porque viver em sociedade, né, não é só uma questão de opção, acho que é uma necessidade. O ser humano, eles têm essa necessidade de conviver com outros. E para se conviver com outras pessoas, a gente necessita de ter regramentos e ter a coparticipação em tudo que existe, né, dentro dessa evolução de convívio social. Presidente Saul, justamente então para levar essas informações que a população desconhece muitas vezes e sensibilizar elas da importância de ajudar as entidades, é que a Câmara criou então essa campanha Declare que Você é do Bem. Conta então como é que foi a mobilização dos parceiros e como que está sendo esse processo. Essa campanha iniciou de uma conversa com os conselhos, o Fundica e o FUMUI, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso, porque os dois fundos podem receber dedução do imposto de renda. Essa campanha, nós não estamos inventando a roda. Essa campanha iniciou lá na década de 90, Transforme o Seu Leão em um Leãozinho, junto com o Júlio Andrade, nosso ex-presidente, nosso querido amigo, a saudosa Elba Ferreira, que foi presidente do Condica, tantas pessoas que passaram pelos conselhos, e também a doutora Ana Cristina Ferrarese, que é promotora hoje da educação e foi da infância e fez todo esse trabalho de organização. O fundo hoje recolhe 1 milhão e 200. A capacidade é de 11 milhões. Capacidade de dedução. O que é deduzir? É dar, é destinar aquele dinheiro que eu vou ter que pagar. Hoje eu pago para Brasília. Se eu destinar uma parte, eu poderei fazer isto para o fundo do idoso ou da criança. Hoje, só para vocês terem uma ideia, várias entidades
realizam os seus trabalhos com dificuldades. Leão 13, por exemplo, mais de 3.000 crianças atendidas nos bairros, nas vilas, adolescentes, cursos profissionalizantes, creches, né? Por aí vai. SEAMES, 50 anos este ano, trabalhando na Santa Marta, atendendo crianças. APAI, Esporte Clube Vila Nova, CUFA, Central Única de Favelas, trabalhando aqui em Passo Fundo, em Frederico, mas em Passo Fundo com em torno de 200 crianças. Então, é um projeto, é uma campanha que ela visa não mandar dinheiro para Brasília e deixar em Passo Fundo. Tu imagina, nós hoje estamos captando em torno de 10% do que nós podemos captar. E uma coisa importante, que já foi várias vezes citado, é a questão da malha fina. Então o pessoal fica com medo de cair na malha fina, ter que estar dando explicação. E chama, tem que estar dando explicação, enfim. Quando você faz a tua dedução, você tem que identificar Saul Spinelli, CPF tal. Porque daí a Receita vai saber que você está deduzindo uma parte do teu imposto de renda para o fundo e, ao mesmo tempo, o teu contador vai ter o recibo para constar na tua declaração que tu declarou. O que acontece algumas vezes? E aí acontece a confusão. Você declara, o teu contador coloca na tua declaração, mas a Receita não consegue enxergar e localizar a tua dedução. Mas por quê? Porque tu não identificou com o teu CPF. Então fica uma coisa assim, tu está dizendo que deduziu, mas não tem comprovação porque tu não identificou com o CPF. Então este cuidado do depósito, ele tem que ser identificado, para que a Receita saiba que aquele cidadão, que aquele contribuinte, ele fez a dedução para tal fundo. Para auxiliar justamente essas pessoas que o Saul comentou que causam algumas confusões aí na hora da declaração, o Sindicontábil está à disposição e também existem algumas faculdades que oferecem o serviço de graça para a população. Comenta um pouquinho, Dalmir. Aproveitando então o que o Saul falou, né? Existem duas formas da gente fazer essa destinação do imposto devido para as entidades. Uma é durante o exercício, né, que seria do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, é fazer a destinação até 6%. Especificamente falando dos fundos, né, tanto da criança e do adolescente como o do idoso, essa destinação é feita através de depósito e aí a necessidade de fazer a identificação correta, né? Identificar quais dos fundos são, porque assim, apesar de ser tudo administrado pela prefeitura, são fundos diferentes, né? Administrados de formas individuais, por mais que sempre vinculado à Secretaria de Administração, né, da prefeitura. E os 3% que a gente pode fazer na declaração de ajuste anual. A diferença entre essas duas situações é que se eu estou fazendo a destinação dentro do exercício, vai ser uma informação pessoal e aí eu preciso pegar e ter todos esses detalhes para ser feito. Se for na declaração de ajuste, automaticamente, quando a gente encerra a declaração e vai fazer a parte de destinação, o próprio sistema vai emitir um DARF, né, que é um documento de arrecadação, com todos os dados, né, e vai ficar vinculado à tua declaração de imposto de renda. Então, nesse caso, as destinações feitas através da declaração, que inicia-se geralmente de março até 30 de abril, essas não tem como dar erro, porque está identificado o CPF do indivíduo, ao fundo que ele está destinando, então isso aí é bem tranquilo. A preocupação maior seria na questão desse período do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, aonde sim poderá ocorrer algum tipo de informação não 100%. Mas assim,
procure, né, a orientação não só de um profissional, né, mas assim, tem entidades que estão aptas a poder fazer essas informações. Tem as faculdades, trabalham muito essa questão, principalmente nesse período, e tem o nosso sindicato, né, que faz esse trabalho também social. A nível de Rio Grande do Sul, a gente tem convênio com o SESCOM RS, a gente também tem um convênio com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente tem uma ampla gama, né, de profissionais aptos a fazer esse tipo de informação. O importante é destacar que é o seguinte, as pessoas às vezes elas ficam constrangidas, não, mas eu só posso deduzir R$50. O importante é fazer a dedução. Porque se você pode só 50, 100, 150, 200, não importa. É isso que você pode deduzir, então deduz. Vai lá e deposita no fundo do idoso ou no fundo da criança, para serem desenvolvidos projetos, tanto para a criança e adolescente, quanto para o idoso. Porque 100 mais 100 é 200, 200 mais 200 é 400, 400 mais 600 é 1.000. É assim que se soma, 50, 50, 50, 100, 150, 200. Nós temos que pensar de que de 12.000 contribuintes que podem fazer a dedução, hoje nós estamos com 350. Então, não dá, né? 350 contribuintes, 350 pessoas estão fazendo a dedução da pessoa física, quando nós temos um universo de 12.000. Então, nós não chegamos nem a 10% deste número, bem longe de 10% deste número em Passo Fundo. Então, nós temos a importância de que cada um faça a sua dedução, por pequenina que seja, porque ao final do trabalho nós teremos dinheiro para investir para as crianças, para a fisioterapia. O governo faz, mas é insuficiente, o cobertor é curto, as demandas são muitas. Esse é um dinheiro que vai para Brasília e já não sabe o que é feito, como é que é investido, né? Como é que volta para os municípios. Eu até acho que esta lei deveria ser factual, ou seja, a dedução tinha que ser automática. Eu posso deduzir tanto, já vai ficar eu só vou decidir aonde vai. Mas infelizmente não é assim, por quê? Porque os governos apostam na morosidade do trabalho. Então, por isso que hoje não chega a 10%, né? E, Dalmir, nós estávamos conversando no intervalo sobre o fato de Passo Fundo ter uma arrecadação muito pequena. Como o presidente mesmo disse, seriam 12.000 pessoas que poderiam auxiliar os fundos municipais e apenas 350 pessoas o fazem. Realmente, Passo Fundo, na região, seria um dos municípios que menos arrecada. Isso. Até o ano passado teve aquela campanha Valores que Ficam, né, que foi implementada pela Assembleia Legislativa do Estado. E houve uma ampla divulgação, foi feito um excelente trabalho. E os resultados, né, a gente tem numa série histórica fornecida pela Receita Federal, onde em 2019 especificamente, tá, no Brasil foi feita a destinação de 87 milhões. Desses 87 milhões, 13 milhões e 800 ficou no Rio Grande do Sul. Separado por delegacias, e daí assim, quando a gente fala em delegacia da Receita Federal, ela é regionalizada, né? Passo Fundo tem a sua região, Santa Maria, Santo Ângelo, enfim, todas as principais cidades regionais que possuem uma delegacia apresentaram os resultados delas. E Passo Fundo, por exemplo, a gente teve a região de Passo Fundo, a gente teve um acréscimo de 7,8. Né? Se a gente pegar esses percentuais, Porto Alegre tem uma variação de 96%, Pelotas 86%, Santa Maria 34%, Caxias do Sul 18%, Novo Hamburgo 48%. E aí, assim, o que mais, né, chamava a atenção, e a gente estava comentando, é que Santo Ângelo, então a região de Santo Ângelo e de Santa Maria, Santo Ângelo ficou com 15% de aumento,
Santa Maria 21, quer dizer, superior a Passo Fundo. Passo Fundo tem condições de pegar e fazer um aporte maior. E outra coisa também que a gente tinha conversado com o nosso parceiro também desse trabalho de divulgação, que é o Marlon, da delegacia de Passo Fundo, né, essa regional, a cidade de Passo Fundo teve um decréscimo. Apesar de ter 7,8 de aumento na região, Passo Fundo teve uma diminuição desses valores. Então, essa parte é uma coisa que a gente fica se perguntando, será que é falta de divulgação? Ou, de repente, assim, do contribuinte se sentir inserido dentro desse contexto social e fazer a sua parte, que não é nada mais do que fazer assim, o dinheiro já não é mais meu, ele vai para o governo federal para decidir. Então, eu posso pegar e fazer essa pequena destinação, e eu concordo com o Saul, são valores, às vezes, diminutos, mas que no somatório vão fazer uma diferença enorme. E esse valor vai ficar aqui em Passo Fundo, aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, e a proximidade que a gente tem, a gente vai poder pegar e ter uma noção de que esses valores realmente estão sendo bem utilizados. A gente tem um bom trabalho feito pelos fundos e o que falta para nós é participar, é pegar e se mostrar imbuído da vontade de pegar e ser o diferencial nessa situação. As dificuldades são grandes, sim, mas assim, cabe a nós também nos conscientizarmos que podemos ser a diferença e principalmente assim, fazer a destinação é um ato pessoal, né, e humanitário. Cidadão, desculpa. Porque o momento que eu posso decidir que o valor que vai pegar e circular a nível de Brasil, destinar uma parte aqui para Passo Fundo, isso é um ato de cidadania. E a importância de pegar e se fazer participante, buscando as informações e principalmente quando se fala em destinação, a gente tem que pegar e relembrar que a questão assim, como eu faço a declaração? Depois a gente pode pegar e entrar um pouco mais nessa situação. A gente vai entrar em todos esses detalhes no próximo ponto. Mas é a questão de fazer assim, quando eu optar pela declaração completa, eu posso fazer a destinação. Se eu optar pela simplificada, eu não posso. Então, assim, a gente fazer já de antemão, se propor a pegar e fazer, eu quero fazer a completa, porque essa eu posso fazer a minha parte cidadã. Dalmir, presidente Saul, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje destaca então a campanha Declare que você é do bem. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que nesta noite destaca a campanha Declare que você é do bem. Ela busca incentivar as pessoas a destinarem parte dos recursos do imposto de renda, então, para fundos municipais. E neste segundo bloco, então, inicio conversando com o presidente Saul Spinelli sobre os fundos. Quais são esses fundos? Quem são responsáveis, então, pela fiscalização desses recursos? É importante destacar que quem fiscaliza, além dos conselheiros, que são conselheiros da sociedade civil organizada, tanto no CONDICA quanto no FUNDICA, e aí tem os outros conselhos, nós temos 23 conselhos, tem o Conselho da Habitação, o Conselho da Educação, o Conselho de Saúde, mas especificamente esses dois que nós estamos falando, o FUNDICA e o FUMUI, ele tem o fundo, ele é fiscalizado pelos conselheiros, que aprovam os projetos que vão receber as verbas e também fiscalizam. Vão lá na entidade, ver se as crianças estão sendo atendidas, como estão sendo atendidas, se tem equipe técnica, Ministério Público também, né, todo o conjunto da Prefeitura. Então, é uma fiscalização muito grande, porque até mesmo que uma entidade fiscaliza a outra, né? Porque as entidades também, elas têm esse compromisso no sentido que eu cumpro as regras, eu quero que você também cumpra, né? É importante dizer, pessoal, que às vezes
Não é raro isso acontecer. A gente não se envolve porque a gente acredita que isto não... Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu faço o meu trabalho, eu pago os meus impostos e eu não quero saber se precisa de dinheiro no fundo, se dá para deduzir. Eu só quero dizer que muitos problemas sociais que não existem, muitas questões positivas que existem em Passo Fundo se devem às entidades. 3.000 crianças sendo atendidas pelo Leão 13 nos bairros e vilas. Quando os pais vão trabalhar, quando os pais têm as suas atividades profissionais e a criança ou adolescente de manhã está na escola, à tarde está no contraturno, está num projeto social do Leão 13. Esta criança não está na rua. Esta criança não está suscetível à pedofilia, à drogadição, à marginalização. Essa criança está sendo cuidada, zelada, preparada para ser um cidadão do bem, pela família e pela entidade. Com que dinheiro? O dinheiro que nós, ao invés de mandar para Brasília, nós deixamos em Passo Fundo. O que nós poderíamos, a quem nós podemos atribuir um decréscimo de dedução em Passo Fundo? Me alcança aqui, por favor, por gentileza. Tá? E aí tu vai para Porto Alegre, 96% de variação, de crescimento. Aí tu vai para Pelotas, 86%. Aí você vai para Santa Maria, 34%. Aí você vai para Caxias, 18%, vai para Novo Hamburgo, 48%, vai para Santo Ângelo, 15%, vai para Santa Cruz, 21%. E Passo Fundo diminuiu. Ou seja, eu não vou tirar dinheiro do bolso, eu só vou dizer o seguinte, eu não vou pagar para ti, vou pagar para ti. Eu não vou pagar para a União e vou pagar para os fundos. Então, eu acho que está na hora de nós também assumirmos alguns compromissos que são da sociedade como um todo. Só para abrir um parêntese. O aeroporto aqui, o aeroporto ali, discutir. Qual é o deputado federal que nós temos de Passo Fundo? Marau tem. Erechim tem. Carazinho tem. E o nosso deputado? 135 mil eleitores. Será que nós fizemos o nosso dever de casa? Desculpa, gente, podem até não estar gostando do que a gente está falando, mas é a verdade. Aí você tem 11 milhões que você paga para Brasília. E que tu pode deixar em Passo Fundo. Que tu pode deixar aqui na cidade. Mas tu manda embora. Aí tu vai nas outras cidades, as cidades estão deixando aqui na cidade. Porto Alegre cresceu, Pelotas cresceu, Santa Maria cresceu, Caxias cresceu, Novo Hamburgo cresceu. Gente, nós também temos que colaborar com as entidades. A PAI, quantas crianças com problemas, precisando de ajuda, precisando de colaboração, fisioterapia, fonoaudiologia, está lá na PAI. Quem é que é a direção da PAI? Voluntários. Quem é a direção da CIAMES? Voluntários. Quem é que trabalha, por exemplo, nos projetos sociais do Leão 13? Grande parte, voluntários. Nós só estamos dizendo o seguinte, cara, tu vai pagar 1.000, deixa 100 aqui. Tu pode deixar 100. Tu pode disponibilizar 100. Cada um fazendo a sua parte. Pessoal, vamos ter empatia. O que nos falta, às vezes, é empatia. Nós reclamamos, às vezes, que as crianças estão na sinaleira pedindo esmola. E está errado pedir esmola. Porque aquela criança que está pedindo esmola, muitas vezes, chega um cidadão do bem. Chega uma mulher do bem. E dá-lhe um dinheirinho para ela comprar um pastel, um refri, um sanduíche. Mas, às vezes, para ali, sabe quem? Um traficante para pegar aquela criança frágil, vulnerável, para ser mula de traficante. Passa ali uma pessoa para pegar aquela menina para prostituir. Passa ali um cidadão para violentar sexualmente a criança. Ah, mas o Saul está exagerando. Não estou exagerando. Esta é a vida. Esta é a realidade que nós estamos vivendo no mundo inteiro.
Como é que eu posso evitar isso? Como é que eu posso ajudar que isso seja evitado de dentro da minha casa, de dentro da minha empresa, deduzindo o imposto de renda? E, Dalmir, justamente isso que o Saul está falando, vocês como pais, né, são pais, gostariam, né, que essas crianças mais humildes tivessem as mesmas oportunidades que os filhos de vocês. E eu acho que não é só o trabalho profissional que cada um desenvolve, Saul como vereador, o senhor junto ao sindicato, mas eu acho que é uma contribuição social também, enfim, saber que muitas pessoas vão melhorar de vida a partir desse trabalho. É isso mesmo, Ana. Eu acho assim, que a questão, Saul, é responsabilidade social. Né? A gente ser responsável socialmente pelas decisões que a gente tem que ter dentro do ambiente onde a gente tem que estar convivendo. E muito pertinentes essas colocações, porque assim, eu fiz parte de 2016 até o final do ano passado, 2019, da Comissão de Estudo do Terceiro Setor, que é uma comissão de estudo do Conselho Regional de Contabilidade, onde a gente se reunia uma vez por mês para poder discutir a respeito do terceiro setor. Porque assim, a sociedade está dividida em primeiro setor, que é o setor público, né? O segundo setor, que é a de produção, a privada. E o terceiro setor está inserido todo no contexto das entidades que se preocupam com essa responsabilidade social. Porque a empresa da iniciativa privada, a finalidade dela é lucro. Né? É para isso que ela foi formada. O poder público, ele existe para poder pegar e fazer toda essa parte de organização social. Muito importante. Né? E aí, todos que ficaram fora desse contexto, né, que são excluídos da sociedade, o terceiro setor veio e abraçou. Né? Então, assim, a responsabilidade começa sendo individual. Eu, como indivíduo, tenho que me responsabilizar socialmente pelo meu grupo de convivência. E isso se torna importante. A gente se inserir, a gente falava muito no grupo lá, a gente tem que ser chão de fábrica. Que é isso? É entrar para dentro, né, do problema lá. Não adianta eu ser um diretor e ficar só vendo resultados se eu não entendo qual é o processo produtivo. E para nós, como sociedade também, os resultados que a gente está tendo é fruto daquilo que a gente também está plantando. Né? Já diz o ditado, tudo que planta colhe. Então, se nós estamos nos omitindo da responsabilidade, nós vamos ser vítimas no futuro. Não adianta a gente pegar e ter uma situação estável, né? Boa casa, bom carro, um bom trabalho, só que assim, eu não vivo dentro de uma redoma. A minha residência, ela pode estar cercada, né, muros altos, cerca elétrica, só que assim, todo dia eu tenho que sair de dentro, né, dessa minha fortaleza para enfrentar o mundo. Os meus filhos fazem isso. E aí o que eu encontro lá fora? Essa desorganização da sociedade também é fruto daquilo que eu invisto na sociedade. E a sociedade, ela é convidada a conhecer o trabalho dessas entidades. Por exemplo, no ano passado, o Condica, né, administrou o trabalho e o recurso de 18 entidades que foram contempladas pelo fundo. E elas estão de portas abertas, né, vereador Saul, para que a população vá, conheça, se envolva, né? Porque às vezes a gente também, pode ser que seja difícil saber o que acontece com cada entidade, mas está aí a possibilidade de conhecer. Mas o Esporte Clube Vila Nova, por exemplo, que recebe dinheiro do fundo e que atende centenas de crianças em vários bairros de Passo Fundo, muitas vezes de forma gratuita, na grande parte gratuita, alguns meninos jogando na Europa, meninos do bairro, da vila, estão jogando na Europa por causa do teu dinheiro, por causa do dinheiro de quem deduziu, de quem acreditou. O esporte, a cultura, a música, a pintura, o teatro, são emancipadores. Eles emancipam as pessoas. Quem dança, quem faz teatro, quem lê, quem joga futebol, vôlei, basquete, se emancipa. Por quê? Porque são ações, atividades
que exigem, primeiramente, dedicação, segundo, disciplina, sentido de coletividade, cuidado com a mente e com o corpo. Então, estes trabalhos são feitos pelas entidades, e citei aqui o Esporte Clube Vila Nova, mas poderia citar aqui a CEAMES, a SOCREB, a SAMI, por aí vai, né? São trabalhos que transformam as nossas crianças em adolescentes felizes, em adolescentes transformam em adultos felizes e de sucesso. Eu volto a dizer, tem meninos aqui do Vila Nova que estudam, que jogam futebol na Europa. Trabalho ali de persistência do Beto, de aprovar projetos sociais, de ir atrás. Então, é o que o Domir falou, é deduzir, é deixar aqui. O dinheiro já não é mais teu. E nós temos que sair desse ranking negativo. Eu fico muito triste quando eu olho aqui, negativo, cara. Dalmir, então, explica pra gente aí, quais são as dúvidas mais frequentes aí de quem procura, então, vocês, para saber como fazer essa destinação e quais são os tipos de declaração, assim, pra gente iniciar isso? Bom, vou começar só um pequeno comentário em relação ao que o Saul falou, a necessidade financeira, né? Muitos dos serviços são voluntariado, mas existe a manutenção da estrutura, a manutenção de profissionais que prestam serviços para que essas entidades também sobrevivam. E aí a importância de se ter, né, uma renda. Se você não tiver uma renda, nada funciona. Então a importância de se fazer essas destinações. Uma das dúvidas que existe assim, bastante eu vou fazer declaração completa ou simplificada? O que significa essa situação de fazer a declaração completa? Né? A completa nada mais é do que assim, minha renda menos as minhas despesas cabíveis e possíveis de dedução, eu vou ter daí uma renda líquida. Essa renda líquida, ela vai para a tabela de imposto de renda, tu faz o percentual, o abatimento possível e depois a sobra, né? Vai ter lá tanto de imposto devido. Aí desse imposto pode ser feita a destinação. Que agora é 3%. 3% dentro desse período, né, que seria do ajuste anual de 2019 e 6% se a gente estiver dentro do ano em curso. Nessa situação, depois de ter o valor, né, aí tem essa questão assim, tá, mas eu tive retenções, né? As minhas retenções são maiores, o meu imposto devido, então a minha retenção foi maior do que o imposto que eu devo. Então isso aí vai ser restituído, né, para mim a diferença. No momento que eu tiver isso definido, se eu fizer a declaração completa, eu vou ter uma restituição um pouquinho menor daquilo que eu tenho se eu fizer a simplificada. Porque a diferença entre a completa e a simplificada é os descontos. Né? Na completa eu vou pegar e deduzir os descontos que descontar as despesas que eu tive efetivamente. Na simplificada, e aí já vem, né, a palavra de simplificação, o governo federal pegou e constituiu como 20% o limite, né, de dedução. Então 20% da minha receita bruta eu posso considerar como dedutível, né? E aí esqueço a questão dessas despesas formais. Porém, daí assim, o momento que eu vou fazer esse comparativo, aí eu descubro que na simplificada eu vou ter algumas benesses em relação, ou diminuir um pouquinho o meu imposto devido, ou a minha restituição vai ser maior. E daí essa é a importância de se decidir nesse momento assim, não, eu quero fazer a minha parte social. Esqueço a simplificada, porque essa não vai gerar a possibilidade de eu fazer a minha destinação. Eu quero a completa, porque aí eu estou fazendo essa parte cidadã. E depois, assim, o imposto, ele tem que ser encarado como algo benéfico, né? O momento que o
que o ente federativo ele recebe esses valores, ele está construindo estrada, ele está trabalhando a questão da educação, da saúde, e isso é muito importante. Então, assim, não adianta eu querer pegar e fazer parte de uma sociedade e só levar os benefícios. Eu tenho que participar, né, fazendo um aporte daquilo que é necessário para o convívio social. E isso se torna importante. Não adianta eu pegar e reclamar da rua, né, lá do meu bairro, se eu não quero pagar o imposto do IPTU. Né? Ah, mas aí o IPTU é muito caro, isso, aquilo. Mas veja os benefícios que você ganha com isso. Porque assim, pagar imposto nada mais é do que eu fazer a minha contribuição com o social. Dalmira, que eu teria uma lista de pelo menos 15 perguntas que teriam que ser feitas a respeito desse assunto, então de imediato já lhe convido a voltar aqui na TV Câmara para a gente fazer programa só sobre esse assunto. Mas antes de encerrar, então, presidente Saul, mobilizando então a comunidade, vocês vão estar fazendo reuniões agora para a divulgação da campanha Declare que Você é do Bem? Nós estaremos reunidos com a Brigada Militar, com o Cindy Lojas, com o CDL, com funcionários públicos, né, servidores públicos. Faremos nosso trabalho junto com os conselhos. E eu acredito que Passo Fundo é muito grande e de um coração enorme. Nós vamos nos dar as mãos e vamos reverter esse quadro negativo aí que a gente tem nessa questão da dedução. Saul, parabéns realmente por essa iniciativa então da Câmara de Vereadores em parceria com diversas entidades, e eu gostaria de lhe agradecer então a sua presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço a disposição da TV Câmara de nos chamar, agradeço ao Cindy Contábil, ao Dalmir, parabéns ao trabalho comprometido que todos têm e vamos avante. Esse é um trabalho que não tem partido, não tem ideologia, é dos 21 vereadores, é de todo o parlamento, é de toda a sociedade. É um trabalho de todos nós. Dalmir, também muito obrigada então pela sua participação e por todos esses esclarecimentos, e como eu disse, vai voltar aqui na TV para ainda trazer mais informações sobre este assunto. Vai ser um prazer, Ana, poder participar novamente, né? E nós, como entidade, né, associativa, a gente tem o maior interesse de poder pegar e fazer a maior divulgação e principalmente assim, fazer a diferença na sociedade. Né? As entidades representativas, elas já existem lá para representar, né? Representar um grupo social, um grupo profissional, e a união de todas as entidades em prol, né, dessa campanha, eu acho que vai ser fundamental e muito importante. Conte com a nossa instituição lá, Saul, para pegar e fazer essa participação, visitar, né, essas empresas e principalmente assim, a gente fazer um trabalho coletivo voltado como eu posso dizer, conscientização. Eu acho que assim, a pessoa que tiver conscientizada de que é uma peça importante no sistema, ela vai mudar de ideia. Com certeza. E o programa Educação e Cidadania desta noite está chegando ao fim, então fica o nosso apelo. Declare que você é do bem. Qualquer dúvida a respeito da campanha, pode procurar a Câmara de Vereadores, o Cindy Contábil e também a Receita Federal. Boa noite e até a próxima semana.